Aleluia, aleluia. É por isso que nós vamos aos campos para fazer missões. É para que todos os povos, todas as tribos, todas as etnias possam adorar ao Senhor na sua própria língua. Para que o povo possa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O versículo 1 até o versículo 7. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, e com a sua casa é que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Se você puder, põe a mão em direção ao seu coração. Eu quero orar com você. Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, adorando o teu nome, louvando, engrandecendo. Pedimos ao Senhor, continue sustentando o mundo espiritual da cidade de João Molevade, calando todas as vozes contrárias e trazendo a tua voz aos nossos corações. Senhor Jesus, nos ensina a calar toda inquietação, toda distração, toda dispersão, e conversa conosco por intermédio da tua palavra. Senhor, nesse momento, Senhor, fala com essa mãe, com esse irmão que está com a mão em direção ao seu coração, com essa jovem, com esse jovem. Ministra, Senhor. Eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas eu sei que tu usa homens e mulheres. Então fala conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a meditação que eu quero trazer para todos nós são alguns posicionamentos ou algumas ações para realizarmos a obra do Senhor aqui na terra.
A igreja do Senhor, ela foi escolhida para realizar a obra de Deus aqui na terra. Essa escolha não foi uma escolha minha, não foi uma escolha sua, mas foi uma escolha do próprio Deus. Deus resolveu exortar as nações, usando a igreja, que Ele chamou das trevas para a luz, da condenação para a justificação, da morte para a vida, da escravidão para a libertação, formando um povo seu, zeloso e de boas obras. Como Pedro disse em 1 Pedro 2:9, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que te tirou lá das trevas para a gloriosa luz. Jesus formou a sua igreja e deu responsabilidades a essa igreja. Paulo entendeu isso muito bem quando ele disse em 1 Coríntios 9:16, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque foi-me imposta uma obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Há muitos anos eu escutei uma história que me ajuda aqui nesse começo. Conta-se que um homem, ele teve um grande sonho, ele teve um grande desejo, o desejo de construir um grande empreendimento, um grande prédio, que na visão dele seria o maior prédio do mundo. Então, para executar essa tarefa, ele chamou pedreiros, carpinteiros, engenheiros, arquitetos, serventes, passou-lhes a visão, dizendo: quero que vocês trabalhem comigo na construção de um grande prédio, que na minha visão será o maior empreendimento do mundo. Eles ficaram animados, felizes e começaram a trabalhar. A construção avançava rapidamente. Só que aquele homem teve um imprevisto e ele teve que ficar em casa. E a construção continuou sem a sua presença. Um dia ele decidiu ir até o canteiro de obras. Então ele disfarçou-se para ver como estava a visão dos trabalhadores no decorrer do tempo. Então ele chegou, foi até o último andar, onde tinha alguém ali construindo uma parede. Então ele perguntou para aquele pedreiro: o que você está fazendo? E o pedreiro respondeu: ora, você não está vendo? Eu estou construindo uma parede. Então ele desceu e encontrou alguém que estava rebocando uma parede. E ele perguntou: o que você está fazendo? E a pessoa respondeu: ora, eu estou rebocando uma parede. Ele desceu e encontrou alguém que estava emassando uma parede. E ele perguntou: o que você está fazendo? E a pessoa respondeu: eu estou emassando uma parede. Ele desceu mais um andar e encontrou alguém que estava pintando uma parede. E ele perguntou: o que você está fazendo? E a pessoa respondeu: eu estou pintando uma parede. Ele ficou muito triste, porque com o decorrer do tempo, aquelas pessoas estavam apenas realizando tarefas, e elas haviam esquecido
que elas estavam trabalhando na construção do maior empreendimento do mundo. Então ele vai indo embora triste. Quando ele caminha para o seu carro, ele escuta alguém cantarolando. Ele para escutar a música. Vem vindo um servente, trazendo um balde de massa nas costas. Ele olha para aquele homem e ele pergunta: o que você está fazendo? Calmamente, o homem tira o balde de massa das costas, coloca no chão, olha dentro dos olhos dele e diz: eu estou trabalhando na construção do maior empreendimento do mundo. Daqui a alguns anos, eu passarei com os meus filhos aqui, mostrarei o prédio pronto e direi a eles: eu fiz parte. Depois eu passarei com os meus netos e mostrarei a eles e direi a eles: eu fiz parte. Eu quero comparar esse homem a Jesus. Ele chamou N homens de várias profissões, homens com várias capacitações, homens de todas as raças, de todas as tribos, de todas as etnias. Salvou-os e passou-lhes a visão de expansão do reino, que o reino dele precisava chegar em todas as tribos, precisava chegar lá no Timor-Leste, com um fuso horário de 12 horas, agora são 8 da manhã no Timor-Leste. Ele passou a visão a nós, que todos os homens de todas as raças, de todas as tribos, de todas as etnias, deveriam ter o privilégio de conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E que isso só seria possível com a comunicação do Evangelho. Que o Evangelho fosse pregado para cada homem, para cada pessoa, para cada ser humano que existe na terra. Mas muitas pessoas se esqueceram da visão de expansão do reino. E alguns estão apenas tocando teclados, outros estão tocando violino, saxofone, outros estão tocando barítono, pistão, outros estão apenas acolhendo pessoas que entram na igreja. Mas o que você não pode esquecer jamais, que enquanto você toca o teclado, você está trabalhando na expansão do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando você acolhe pessoas que entram no templo, você está trabalhando na expansão do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando você instrui pessoas, discipula, ensina teologicamente, você está trabalhando na expansão do reino do nosso Senhor Jesus. E todos são importantes. Vocês que estão aqui e daqui semeiam no Timor, nós que estamos na linha de frente, todos têm a mesma importância, do servente ao engenheiro. Todos têm a mesma importância, porque todos trabalham na expansão do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. O homem que eu tenho aqui é Pedro. E o campo missionário que eu tenho aqui é Cornélio. Pedro está trabalhando na expansão do reino, mas com uma visão limitada. Pedro está movendo nos campos do Senhor, mas esse movimento é em direção a judeus. Pedro está fazendo, nós conhecemos o registro de Atos 5,
que Pedro está passando nas ruas e os enfermos são colocados no caminho de Pedro, para que ao menos a sombra dele projetasse e curasse aquelas pessoas. Nós sabemos que Pedro está de cidade em cidade, está em Lida e curou a Enéas em Lida, está em Jope e ressuscitou a Dorcas. Nós sabemos que ele está movendo nos campos do Senhor. Mas tem algo que Pedro precisa fazer e eu preciso fazer. Eu preciso me posicionar como Deus quer que eu me posicione. Tem muitas coisas para ser feitas na terra nesses últimos dias. Mas eu preciso posicionar como o Senhor planeja que eu me posicione. No texto aqui, o Senhor visitou o campo. Deixa eu te falar, Deus visita o campo. Antes de nós chegarmos em alguns campos, Deus já visitou o campo e já criou expectativa no campo. Eu lembro-me que eu cheguei em um campo missionário próximo ao Zâmbia, e eu levei, por ordem do Espírito Santo, muitas Bíblias em Chewa e muitas Bíblias em português. E quando eu fui entregar as Bíblias, o pastor disse: não entrega. Eu preciso chamar todos os anciões e eu não posso sair da sua frente. Porque você precisa acreditar que há 10 anos atrás, enquanto eu ainda não pensava em Moçambique, o Senhor falou com eles profeticamente, dizendo que viria uma moça alta. Na época usava aparelho, com dentes puxados, com cabelo enrolado, não estava escovado, mas eu tenho cabelo enrolado. Chegaria ali com Bíblias e colocaria Bíblias nas mãos de todos eles, ensinaria teologia lá. Todos os anos eles aguardavam a chegada dessa moça, que demorava de chegar. Tem muitos campos na terra sendo preparados por Deus para você e para mim. Deus mandou seu anjo na casa de Cornélio. No momento de oração, 3 horas da tarde, ele está orando, o anjo chegou ali e disse: vim trazer mensagem do céu. Qual é a mensagem? O Senhor ouviu a sua oração. O Senhor viu a generosidade do teu coração e desejou fazer uma obra aqui na sua casa. Só que tem uma coisa, Cornélio: eu sou anjo e eu não prego, mas tem uma igreja que prega. Tem uma igreja comissionada para pregar. Tem uma igreja incumbida de pregar. Vou te dar o endereço dela. Presta atenção. Deus não ia até a casa de Cornélio dar o endereço do missionário para Cornélio, com a possibilidade de Cornélio não assumir aquela missão. Sabe, pastor Carlinhos, Deus olha para a igreja e fala: ela dá conta. A gente olha e fala assim: dá nada. O Espírito Santo diz: dá, porque eu estou dentro dela. Deus olha e diz: dá conta, porque o meu Espírito está nela. E o meu Espírito é ousadia, é poder, é capacitação. Ela precisa do poder do meu Espírito, e o meu Espírito atua na igreja. Ele está em Jope, à beira da praia, na casa de Simão, o curtidor. Tem perigo de errar, não. Deu até a referência. Vai buscar. Deixa que na igreja é o trabalho. O seu papel
É só preparar para receber a igreja. Deus criando expectativa no campo. Meu Jesus. Cornélio pegou 2 conservos e um soldado piedoso e mandou uma comitiva no outro dia buscar a Pedro. O primeiro posicionamento que a igreja precisa ter, a primeira visão que a igreja precisa ter, a igreja precisa olhar o mundo com os olhos de Deus. A igreja precisa enxergar o que Deus enxerga. A igreja precisa de alinhamento com a visão de Deus. Deus viu a casa de Cornélio. Pedro não conseguia enxergar a casa de Cornélio, mas Deus enxergou a casa de Cornélio. Deus enxerga povos, Deus enxerga nações, Deus enxerga cidades, Deus enxerga famílias, Deus enxerga homens, como Ele enxergou o eunuco da rainha de Candace, na estrada deserta, como Ele enxergou a Saulo em direção a Damasco, como Ele enxergou o povo lá no Egito, conforme registro de Moisés em Êxodo 3:7, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor e conheço o seu sofrimento por causa dos seus exatores, e eu vou descer através de você, Moisés, para tirar o meu povo do Egito e levá-los a uma terra que mana leite e mana mel. Deus vê e move a igreja para ver como Ele vê. Moveu Moisés para ver o que ele via. Moveu Filipe para ver o que ele via. Moveu a Ananias para enxergar o que ele enxergou. E está movendo em João Molevade. Já não viu o que Deus está fazendo em João Molevade, não? Já não viu que Deus pegou o seu pastor e levou lá para a África? Porque Deus está movendo em João Molevade. Já não viu que Deus está mudando a visão? Que daqui a pouco ninguém segura mais, não dá mais. Porque quando Deus muda a visão de um homem, que visão eles amam? Quando esse homem começa a ver com compaixão como Jesus, Mateus 9:36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam exaustas e aflitas, como ovelha que não tem pastor. Deixa Deus mudar sua visão nessa noite. Talvez você não consiga enxergar mais as pessoas que estão nas bocas de fumo, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão no seu bairro, que não conhecem Jesus como Salvador. Talvez você não consiga enxergar as crianças, talvez você não consiga enxergar os jovens, talvez você não consiga enxergar. E o Senhor nessa noite, Ele quer mudar a sua visão. O Senhor quer trazer uma nova visão para você. Ou Ele quer fazer com que a sua visão se alinhe com a visão dEle. E que você veja povos, que você veja nações, que você veja cidades, que você veja famílias. Deixa o Senhor mexer na sua visão nessa noite. Um dia, o Senhor me fez enxergar Timor-Leste. E nunca foi fácil estar no Timor-Leste.
Mas hoje nós estamos aqui com 3 e tantos outros frutos do Evangelho lá no Timor-Leste. Porque não tem nenhuma semeadura que não tem colheita. Só não haverá colheita se não houver semeadura. Então deixa o Senhor mudar sua visão nessa noite. Deixa Ele te ajudar nessa noite. Deixa Ele falar com você, como Ele falou com Israel, quando Israel estava perdendo a visão, em Isaías 54:2, amplia o lugar da tua tenda, estenda as cortinas da tua habitação, e não te impeça, não seja você mesmo o impedimento para grandes projetos, não tem ninguém que vai te impedir, não, é você mesmo o impedimento, não te impeças de viver o novo de Deus. Firma bem as suas estacas, porque transbordarás para a mão direita, transbordarás para a mão esquerda. A tua posteridade possuirá nações. Jovens daqui da região de Molevade possuirá nações, irão às nações, irão às cidades. Nada haverá de impedimento para um grande avanço missionário, quando a igreja se adequa, se alinha a sua visão com a visão de Deus. Segundo posicionamento, você precisa ouvir Deus, ouvir o plano dele. No outro dia de manhã, as coisas começaram a desenrolar conforme o céu. Deixa eu falar de novo. No outro dia de manhã, as coisas começaram a desenrolar conforme o céu. Deus quer desenrolar coisas em João Monevade conforme o céu. Oh, não tem fluir melhor que esse. O céu planeja, a igreja executa. O céu planeja, a igreja executa. O céu planeja e a igreja executa. Esse é o grande avanço da obra missionária. O céu planejando e a igreja edificando. O céu planejando e a igreja executando. No outro dia começou. Cornélio mandou os seus 2 conservos e o seu soldado piedoso em direção à casa de Pedro. Pessoas em direção aos projetos de Deus. Pessoas em linha reta, em direção ao campo missionário. Pessoas se movendo em direção ao campo missionário. Pessoas encontradas com o projeto do Senhor. É isso que Deus quer. No outro dia Pedro levantou. A comitiva caminha em direção à casa dele. E ele levantou e foi orar. Por volta de meio-dia ele vai entregar o jejum. E o Senhor disse: é agora. Quando ele está ali preparando a refeição, ele vê uma visão em que vem uma espécie de lençol que tem animais puros misturado com animais imundos. E vem uma voz e diz: mata e come. Ele diz: opa, para aí. Nunca eu, Pedro aqui, toquei em coisa comum e imunda. A voz diz: não considere comum e impuro aquele que eu purifiquei. Deus está mexendo no homem. Deus está mexendo no homem. Sabe o que Deus vai fazendo com a gente? Eu disse lá hoje de manhã que Deus só fala com o coração quebrantado. Deus não pode falar, Dani me lembrou, que Deus não pode falar com o orgulhoso. Deus não pode falar com o coração endurecido. Deus não pode falar com o duvidoso. Deus tem que desconstruir dentro de Pedro, para Pedro ouvi-lo. Talvez nessa noite Deus precisa desconstruir o seu medo, desconstruir a sua apatia, desconstruir alguma coisa que está dentro de você, uma dureza de coração por N situações que aconteceu no seu entorno. Você endureceu, e nessa noite é noite de desconstrução, porque é noite de quebrantamento para ouvir Deus. Desarme nessa noite.
Não justifique nada, não apresente nenhuma resistência. Fica nessa noite na presença dele, porque ele quer falar contigo. Ele não entendeu nada. Ele tem a segunda visão. Do mesmo jeito, o lençol desce. Ele olha dentro do lençol. A voz diz: mata e come. Ele diz: não posso. A voz repete a ele: não considere comum ou imundo aquele que eu purifiquei. Vem a terceira vez. Sabe o que Deus quer? Que a gente fique mexido, que a gente fique quebrantado, que a gente comece a indagar: o que eu estou fazendo? O que Deus quer me falar? Você está num ponto certo quando você está se perguntando: o que Deus está querendo falar comigo? É aí que você está, na hora. Está na hora, quando a igreja está atenta, dizendo: tem alguma coisa acontecendo aqui, Deus está querendo falar com a igreja. Tem alguma coisa, tem um sinalizar da graça, tem um sinalizar dele aqui, tem um sinal de Deus aqui. Deus está movendo alguma coisa no nosso meio. É isso que Deus quer. E Pedro chegou nesse espaço aí, de estar se perguntando: o que está acontecendo? Que visão é essa? Onde isso me leva? Pergunte-se nessa noite a si mesmo: para onde Deus está querendo levar o meu pensamento, minha vida? O que Deus está falando nessa noite? Como eu posso responder ao coração de Deus com objetividade? Onde eu posso me encaixar e ser efetivo, operante como igreja? O que é, Deus? Eu estou aqui. Que coisa boa. Só que os homens já estão chegando à porta da casa de Pedro, em que Pedro está hospedado. E eles estão perguntando: onde está hospedado aqui um homem que chama Simão Pedro? Igreja. Onde é que está a igreja? Onde está a igreja? Eu vim buscar a igreja. Onde está a igreja? Que coisa mais boa. E as pessoas dizem: é aqui mesmo, está certinho, o endereço é esse aqui. E o homem está lá em cima indeciso. Os acontecimentos que estão acontecendo agora, nós estamos vivendo aí, os últimos acontecimentos da terra. E o mundo está perguntando: onde é que está a igreja? Cadê a resposta? É ela que tem a resposta. É ela que tem a resposta para o Rio Grande do Sul. É ela que tem a resposta para o mundo árabe. É ela que tem a resposta para as nações. É a igreja que tem que dizer ao mundo: olha, Jesus está aqui. Eu tenho a resposta que você precisa. Meu Deus. Não dava tempo mais para indecisão. E eu venho aqui te falar: não dá mais tempo para indecisão. Deixa eu te falar: não dá mais tempo para duvidar. Não dá mais tempo para titubear. Não dá mais tempo para procrastinar. Não dá mais tempo para adiar. Não tem mais tempo para isso. Não dá mais tempo para enrolar. Não dá mais tempo para não acreditar nessa geração aí. Não dá mais tempo para não acreditar nela. Chegou a hora que a gente tem que pegar na mão dessa geração e falar com eles: ei, vamos escutar o que Deus tem para vocês, porque são vocês. Sai da onde vocês estão presos e vem em nome de Jesus escutar a voz de Deus e levantar, porque não tem tempo mais. A hora é agora, o momento é agora, o dia é hoje. Muitas nações esperam por vocês. Deus prosperou
por João Molevade, porque muitas nações na terra esperam por João Molevade. Não é só nações da África, várias nações do mundo esperam pelo mover que vai acontecer nessa igreja. Muitas. São as iniciativas daqui que mudará realidades no mundo inteiro. Meu Deus. Então não dá mais para uma visão, porque até então Deus está falando por parábolas, não dá mais. Então Deus brada. Quando Deus brada, quem é que consegue ficar sentado quando Deus diz levanta? Deus diz agora, o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo falando com Pedro. Pedro levanta, e Pedro fica de pé, desce para onde? Lá fora, tem 2, algumas bíblias diz 2, outras diz 3, lá fora, tem 3 homens te esperando, não duvide, mate sua dúvida, vai com esses homens. Pedro levanta, desce, e vai lá e percebe que o campo missionário chegou na porta da sua casa. O que eu quero te dizer nessa noite? Que você precisa ouvir Deus. Eu já disse aqui em João Molevade, vou voltar a repetir, porque a gente vai frisando isso e aprendendo isso. Para você ouvir Deus, você tem que calar no mínimo 5 vozes. A primeira é essa voz interna do seu medo. Será que Deus está me chamando mesmo? Mas tem tanta oposição, tem tanta gente que não valoriza. A Bíblia diz lá em Atos 18, versículo 9 a 10, que Paulo estava em Corinto e tinha muita hostilidade. E Paulo ficou pensando, fico, saio, permaneço, não permaneço. E o Senhor apareceu a Paulo e disse, fala, e não te cales, não tenha medo, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Fica no seu lugar aqui. Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, e uma igreja foi plantada naquela cidade. Vença seu medo. Cale as vozes das pessoas. Você jovem que está aqui, que tem um monte de colega dizendo um monte de coisas, que você não pode ser missionário, que você não pode se entregar completamente. Cale as vozes das pessoas. Cale as vozes das pessoas. Lembra lá de Davi e Eliabe. Davi chegou ali, viu a guerra e viu que os israelitas estavam perdendo na guerra. Então Davi começou a se informar. Eliabe ficou tomado de ciúmes e disse, eu conheço sua maldade, eu conheço a sua presunção. Davi não adoeceu porque Eliabe o chamou de maldoso ou de presunçoso. Davi desviou-se de Eliabe, foi lá, matou Golias e livrou Israel das mãos dos filisteus. Cale a voz das pessoas. Escute o que Deus tem para a sua vida. Escute o projeto de Deus para a sua vida. Cale a voz do diabo. O diabo está aí falando o tempo todo que você não é chamado, que você não é escolhido, que você é pecador, que você tem muitas fraquezas. Levante e cale a voz dele, dizendo, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo e sobre mim não há nenhuma condenação. Cale a voz do mundo. O mundo está aí, jovem, te assediando. O narcisismo, o hedonismo, o relativismo, tantas coisas. Esse mundo midiático, esse mundo de entretenimento, tantas coisas te assediando. Cale todas as vozes de assédio do mundo. Cale todas as vozes mundanas e diz, só tem lugar para uma voz na minha vida. É a voz do Espírito Santo de Deus. E eu quero ouvir o que o Espírito Santo está falando comigo. Por que Pedro conseguiu ouvir? Porque foi preparado por Deus para ouvi-lo. Hoje é dia de preparação para você escutar o que Deus tem. Então levante nessa noite para ouvir o que Deus tem. Onde você estiver,
no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Não só nós, mas que também a nossa liderança possa levantar para escutar o que Deus tem de projetos para nós nesse tempo, onde o Senhor vai nos conduzir. Quais são as nações que o Senhor vai nos levar? Onde nós vamos plantar igrejas, onde nós vamos resgatar, onde nós vamos abrir seminários e escolas teológicas e treinar gente para os campos missionários. Quem pode dizer nessa noite: Senhor, eu estou aqui para participar de tudo que Tu vai fazer na terra, de tudo que Tu vai mover na terra. Eu estou aqui para isso, Senhor. O último posicionamento que eu tenho aqui é que eu e você precisamos atender às agendas do céu. Pedro pergunta para os servos de Cornélio: por que vocês vieram? E eles respondem: viemos te buscar para atender uma agenda lá na casa de Cornélio. Quem marcou a agenda? Deus. E Cornélio entrou em obediência total, convidou todos os amigos, todos os familiares, encheu a casa. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone. O Espírito Santo orquestrou todas as coisas. Deixa eu te falar, tem um orquestrado do Espírito Santo, uma organização do Espírito Santo, enquanto eu ministro acontecendo. O Espírito Santo, enquanto eu estou ministrando aqui, Ele está sorrindo para a gente, e Ele está dizendo: é isso aí, eu tenho planos do Pai para realizar aqui na terra, e eu estou organizando várias frentes de trabalho para vocês. Vocês estão envolvidos e colocados e inseridos, sem a vossa resposta sim, em várias frentes de trabalho. Meu Deus, só Deus pode fazer isso. O patrão precisa do sim para te inserir numa frente de trabalho. Deus não precisa do seu sim para te inserir numa frente de trabalho, porque você é corpo e não é a cabeça. É Ele que manda. Aleluia! Ele é o dono. Ele te insere aonde Ele quer. Ele te coloca onde Ele quer. Onde é a agenda mesmo? A agenda é na casa de Cornélio. O nosso chefe, o nosso patrão já está convidando todo mundo lá. A casa já está enchendo, só está faltando você lá. Meu Deus. Pedro pensa assim: como assim? Eu nem disse que vou. Você não precisa dizer sim, porque o dono já disse sim para você. Será que você está entendendo o que eu estou falando aqui? Que tem uma agenda planejada do céu para vocês aí, meninas. Que Ele não precisa do seu sim, mas Ele já organizou tudo para você. Será que você está entendendo aí que Ele já fez a agenda para você? Ora, Maria. Coisa mais boa. O que Pedro faz? Pegar o caminho. Pegar o caminho. Ele demarcou o caminho, eu pegarei. Ele traçou o caminho, eu entrarei. Não dá para questionar, não dá para indagar. Ele já traçou o caminho, é só eu entrar. Eita Deus, oh, que maravilha. Que coisa mais boa. Que coisa mais poderosa. Lembra lá que ele encontrou com Saulo no caminho de Damasco, se revelou a ele. Saulo foi para a casa de Judas, a rua direita, por mando dele. Ele foi até a casa de Ananias e disse: Ananias, tem uma missão para você. Qual é a missão, Senhor?
vai à rua direita, na casa de Judas. Saulo está orando. E eu disse a ele que você vai lá, vai colocar as mãos sobre ele. Ele vai voltar a ver. Não, Senhor, eu não posso. Não tem jeito não, meu filho. Eu não disse que ia chegar João. Eu não disse que ia chegar Pedro. Eu disse que chegaria Ananias. E é Ananias que vai chegar lá. Senhor, você não sabe, Ele não veio aqui para nos cumprimentar, Ele não veio aqui para nos ajudar, Ele veio aqui para prender homens e mulheres. Vai, porque Ele é vaso escolhido para pregar para gentios, reis e poderosos. Vai lá e deixa o resto comigo. Você está entendendo que Deus pode marcar uma agenda para você? Você está entendendo isso? Meia-noite eu estava no Timor-Leste, na minha casa. O Senhor disse assim: vai para o hospital. Eu disse: como vai para o hospital, Senhor? Não tem táxi depois de meia-noite. A pé é impossível. Falei com a Manuela, o Senhor está nos mandando ir para o hospital agora meia-noite. Ela disse: então vamos ficar na porta aqui, ué. Se é Ele que está mandando, Ele vai preparar o carro. Eu disse: ah, ué, não é assim? Ele que não mandou? Eu disse: sim, foi Ele que mandou. Então vamos para a porta, pega a bolsa e vamos para a porta. Eu disse: ok. Pegamos a bolsa e vim para a porta. O nosso vizinho passou e disse: olha, eu estou indo do lado do hospital, posso dar carona até do lado do hospital, serve? Ah, serve. Era ele. Era ele. Cheguei no hospital, encontrei com os médicos cubanos que eu já conhecia, participavam do discipulado lá na nossa casa. E eles disseram assim: Elisama, tem uma moça que está morrendo. A gente já terminou, encerrou os procedimentos. Ela não aguenta uma cirurgia. A quantidade de veneno que ela tomou é suficiente para matar 15 pessoas. Então não tem nada que se fazer. Ela está espumando ali, a gente já está indo embora. Você não quer orar por ela? Eu disse: eu vim orar por ela. Como assim você veio orar por ela? Porque o Senhor me mandou vir aqui e eu vim orar por ela. A igreja chegou. Quando a igreja chega, ela assume. Coloquei as mãos sobre a Cíntia e disse: o Senhor Jesus te cura. O Senhor Jesus te dá vida. Espírito de morte, vai embora. Todos os meninos conhecem a Cíntia. Tem 4 filhos. Serve ao Senhor para a honra e glória do nome dEle. No outro dia fui visitar a Cíntia. Cheguei ali, o doutor veio encontrar comigo. Você já está sabendo que Deus fez um milagre ontem? Que Deus entrou no hospital? Eu disse: como assim, doutor? O doutor não sabia que eu tinha ido lá. Disse: a moça, ela teve uma visão com um anjo que colocou a mão na cabeça dela e disse assim: eu estou te dando vida hoje. Eu disse: ah, é. Ela disse que a voz dele é muito macia. Vai lá para você escutar um milagre para anotar no seu livro. Cheguei lá e disse: moça, que anjo te visitou ontem? Ela disse: um anjo com a voz de mulher, dizendo que o Senhor tinha um plano na minha vida e eu quero aceitar Jesus. Busca um missionário aí. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É Ele, irmão, mas tem que ter uma igreja disponível para atender as demandas do céu. Que maravilha! Se você soubesse que você é o agente de cura, de libertação, que você pisa e os demônios saem. Oh, que você coloca as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Meu Deus. Meu Deus. Oh, Senhor, nos desperta para esse tempo. Eu tento imaginar assim, claro, conjecturando, né? Imaginando Pedro chegando todo desconfiado. Nunca entrou na casa de gentil, nunca comeu na casa de gentil, não sabe. Mas o Senhor está olhando para os gentios. E agora a minha visão tem que ser mudada.
porque eu só posso enxergar o que Ele enxerga. Pedro chegou, a casa lotada, só tinha um lugar vazio, o púlpito. Pedro assumiu o lugarzinho dele, disse: gente, eu estou aqui para dizer que Deus não faz acepção de pessoas, mas em todo lugar, qualquer homem que invocar o nome dele será salvo. Não tem raças, não tem tribo, não tem diferença se é amarelo, se é negro, se é branco. Ele salva todos, porque morreu. Meu Deus, meu Deus. Pedro começou a pregar sobre Jesus, uma mensagem totalmente cristocêntrica. Falou do ministério de Jesus, falou da ressurreição de Jesus e falou do ide de Jesus. Nem precisou fazer o apelo. O Espírito Santo disse, só precisava disso, agora é comigo. A palavra já entrou, agora é comigo. O Espírito Santo começou, pega um, pega outro, pega outro, pega outro. E todo mundo começou a falar línguas estranhas. E um Pentecoste começou a acontecer. Aí os irmãos, Pedro tinha trazido 6 irmãos, foram lá perto de Pedro e disseram a ele assim: Pedro, o mesmo que aconteceu no dia de Pentecoste está acontecendo aqui agora. É Ele, é Ele. Oh, aleluia. Aí lá estava a igreja ousada, a igreja Pedro era ousadíssima, que a igreja precisa ser hoje, ousada. Pedro disse assim: cadê a água? Vamos procurar água. Vamos todo mundo sair procurar água. Onde tem água mais perto aqui? Vamos pegar essa congregação toda e batizar todo mundo e formar a primeira igreja de gentios. Ah, mas eu estou enxergando isso. Irmãos, sabe o que eu estou enxergando? Esses meninos todos aprendendo inglês para mover nos campos do Senhor. Esses meninos todos chegando nas nações, pregando o evangelho, plantando igreja, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando o povo a guardar todas as coisas, ensinando a palavra do Senhor. Eu estou crendo, eu estou enxergando isso. E quando eu oro, o Espírito Santo só me faz ver o levantar de milhares e milhares, o levantar da igreja como nunca aconteceu em toda a terra, o maior movimento da história. Onde Ele planejou, onde Ele quer, a igreja vai estar lá. Não ficará um lugar na terra em que a igreja não entrará. Essa ousadia que estava em Pedro está vindo sobre nós. O Espírito Santo está movendo um povo com poder. Eu quero que você se coloque de pé. Sabe que não dá vontade de parar de falar de missão. Eu sei que eu também gostaria muito de vir aqui a João Boulevard e trazer uma palavra devocional para nossa alma. Mas nós somos impelidos pelo Espírito Santo para dizer a você: Deus acredita em você, levanta. Deus está contando como se Ele tem você. Ele tinha Pedro, Ele tinha Filipe, Ele tinha Ananias, Ele tinha Moisés, os que eu citei aqui hoje, e Ele tem você. Eu não dou conta desse povo rebelde não, Moisés. Dá, oxe, dá. Tira daí e leva para a terra que manda leite e mel. Será que eu? É você mesmo. E eu vou descer lá com seus pés, eu vou descer com sua mão, eu vou descer com sua boca. Tudo que eu vou fazer é pela sua instrumentalidade. Deus usará a igreja
de João Molevade nas nações, mais e mais. Oh, Deus já demarcou muitos campos, pastor Carlinhos, que é para você. Uramaia, Suramas. Oh, meu Deus. Meu Deus. Deixa o Espírito Santo testificar no seu coração. Deixa o Espírito Santo testificar. Deixa o Espírito Santo testificar. Oh, deixa ele testificar. Deixa o Espírito de Deus testificar no seu coração. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto o temor de Deus nesse lugar. Eu sinto o temor de Deus nesse lugar. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia. Aleluia! Deixa ele confirmar o teu chamado. Deixa ele confirmar o teu chamado. Eita Deus, que coisa linda! Que coisa linda! É tua presença nesse lugar. Oh, aleluia! Grande é o teu nome, exaltado seja teu nome, Rei das nações, Rei de todos os povos, de todas as tribos, de todas as etnias. Você que está aí atrás, você que está mais atrás, deixa o Espírito Santo te visitar. Permita Ele te convencer do que Ele tem para você nesse tempo. Meu Deus, Paizinho, envolve a região de João Molevade nos teus projetos. Porque enquanto eu ministro aqui, Senhor, o teu servo disse: eis-nos aqui. Ele estava dizendo: eis-nos aqui para participar do que tu tens para a igreja. Então pega essa igreja e conduz ela para moveres do Senhor. Pega essa igreja e conduz ela para participar de obras grandiosas na terra, na cidade, Senhor, e move como nunca moveu. Meu Deus, só conduz.
conduzindo, Espírito Santo. Só vai movendo, Espírito Santo. E usa todos. Usa todos. Usa todos, Pai, para o maior movimento da história dessa região, Senhor. Se tem alguém aqui que quer responder ao coração de Deus, entregando sua vida à obra missionária, não é aceitando Jesus, é rapidinho eu vou fazer o apelo. Mas quem está aqui que quer entregar sua vida à obra missionária, dizendo: eis-me aqui. Levanta em 1 minuto, porque as horas já chegaram, e vem cá. Você que quer entregar sua vida à obra missionária, você que quer entregar seu coração para servir ao Senhor, vem, vem, o Espírito Santo está chamando. Oh, right, show me the house. Oh, Yurimai, onde estão os Filipes? Onde estão os Pedros? Onde estão os Ananias? Você está vendo o que é isso aqui, né? Isso aqui é a resposta do céu. É eles. Vem, jovem. Meu Deus, que coisa mais boa em tua presença. Põe a mão sobre esses jovens que estão aqui, Senhor. Coloca a mão sobre todos eles, Pai. E usa como nunca usou. Usa como nunca usou. Usa como nunca usou. Como nunca usou. Como nunca. Como nunca. Como nunca, Senhor. Tem um mover tremendo aqui. Chorar e me que derroa. Unge cada um deles com o poder do teu Espírito Santo. E levanta para as nações. Levanta para a cidade. Para as escolas. Para as universidades. Levanta, Senhor. Não deixa nenhuma pessoa que está aqui na tua casa não envolver com esse projeto, Pai. Mas que centenas e milhares de trabalhadores se levantem aqui, Pai. No maior mover da história. Eu sei que não é só eu. Mas eu sei que mais alguém aqui nessa noite está tendo a mesma visão que eu estou tendo. E eu estou enxergando um mover muito grande. Muita gente movendo nos campos do Senhor. Eu vejo uma grande frente de trabalho. Uma grande frente de trabalho. São trabalhadores e mais 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 trabalhadores. Alguns são pequenos, outros são jovens, outros são adultos, mas é um mover muito grande. Deus está fazendo algo lindo aqui.
Eu sei que alguém vai testificar que está enxergando, porque é muito claro. Eu sei que o Espírito Santo está mostrando para mais pessoas que é um movimento muito grande aqui, de uma grande colheita. Vocês que estão aqui, vocês que estão atrás, cumprimenta esse irmão e diz: Deus te tem para esse tempo. 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 Oh, Ramanassuri Andalabais. Fica adorando aí. Fica adorando aí. Eu quero perguntar onde nós temos alguém nessa noite para entregar sua vida a Jesus. Irmanizamos, o sermão foi missionário, eu sei. Mas onde nós temos alguém para reconciliar-se com Jesus? Onde nós temos a primeira pessoa para reconciliar-se com Jesus? Que quer voltar para Jesus, que quer entregar sua vida para Jesus, que quer retornar à casa do Pai. Onde está você? Vem reconciliar-se com Jesus nessa noite. Onde nós temos a primeira pessoa para reconciliar-se com Jesus, para voltar para Jesus. Onde nós temos a primeira pessoa nessa noite? Vem, nós temos ali a primeira pessoa. Onde nós temos a segunda pessoa? Oh, Ramanás. Vocês podem voltar com alegria para o vosso campo, ou estar aqui para orar com essas pessoas. Onde nós temos a segunda pessoa nessa noite? Onde nós temos a segunda pessoa? Oh, aleluia! Aleluia! Onde nós temos a segunda pessoa para reconciliar-se com Jesus nessa noite, ou para aceitar Jesus? Levanta do seu lugar e vem. Onde nós temos essa pessoa que está sentindo o Espírito Santo falando com você? Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração, não endureça. Onde nós temos a segunda pessoa para entregar, para voltar para Jesus? Vem. Onde está você? Vem, não sai daqui sem reconciliar com Jesus, não. Não sai daqui sem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Onde está você que necessita nessa noite tomar um passo, tomar uma decisão e vir aqui reconciliar-se com Jesus? Vem, o Espírito Santo está te chamando nessa noite. O Espírito Santo de Deus te chama nessa noite. Onde nós temos você? Levanta e vem. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Vem. Oh, aleluia. Estenda as mãos para cá. Como ela chama? Cleidisneia. Está a Cleidisneia aqui. Nós vamos estar voltando. Vamos abraçar. Vamos todos nós. Talvez nunca na vida a Cleidisneia teve isso. Centenas de pessoas orando por ela. Vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus. E vamos todos apresentar a Cleidisneia ao Senhor agora. Pai, aqui está a Cleidisneia. A Cleidisneia é tua. O Senhor comprou-a com teu sangue. Todas as ações contrárias à vida dela caiam por terra agora, na autoridade do nome que é sobre todos os nomes. Vão! E que venha agora o Espírito Santo sobre ela, e que ela seja renovada com o Espírito Santo agora. Que ela receba do Espírito Santo a bênção para a casa dela, para a família dela, para o caminhar contigo, Senhor. E que algo lindo comece hoje, Pai.
Nós entregamos a vida espiritual, emocional, física. E que o Senhor faça uma obra linda na vida dessa preciosa. Que ela receba a força do Senhor para caminhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe o abraço da igreja, querida. Recebe o abraço e o cuidado da igreja. Nós estamos aqui cuidando de você em oração. Deus abençoe sobremodo. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Carlinhos. Deus abençoe. Eu já não gosto do microfone. Ele ainda me deu com liberdade. E olha, você vê, ainda consegui não terminar no horário. Meu Deus.